Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 8º ano, do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, como vocês estão vendo no título do vídeo de hoje, a gente vai corrigir, o exercício da página 51. E aí a gente vai relembrar o que foi que nós vimos na aula passada, no vídeo passado aí. Nós estudamos sobre desigualdades, e as relações de desigualdade, ok? Vimos que nós temos alguns sinais, por exemplo, sinais de maior que, menor que, maior ou igual, ou menor ou igual, certo? Lembrando que desigualdade pode ter um sinal diferente também, certo? De diferente. Vimos algumas propriedades, por exemplo, a propriedade da soma de números em ambos os membros. Vimos a questão da multiplicação e divisão em ambos os membros, multiplicação em ambos os membros por um número positivo, e vimos a multiplicação por um número negativo, certo? Então, ao longo do tempo, a gente vai revisando aqui com vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal, nós vamos corrigir aqui, certo? Logo a primeira questão, que já está aqui logo de cara, vocês já estão vendo a resposta, e eu vou explicar o porquê, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui classifica as desigualdades em V de verdadeiro, e F ou F falsos, falsos ou F, Então vamos lá. Aqui diz, que 3 é maior, certo? 3 é maior que 5 menos 1. Isso é verdadeiro ou falso? 5 menos 1, pessoal, é 4. 3 é maior que 4? Não. Então isso aqui é falso. Ok? Próximo aqui, menos 5 é menor que 4 menos 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8, pessoal. Então aqui eu tenho 4 menos 8. 4 menos 8, pessoal, é igual a menos 4. Então, menos 5 é menor que menos 4? Sim, Nós sabemos que nos números negativos, o mais próximo do zero é o maior. Então, menos 4 é mais próximo do zero. Então, nesse caso aí, menos 5 é menor que menos 4, ok? Então, nesse caso aqui, a sentença é verdadeira. Se a gente for analisar aqui, aqui diz o seguinte, que menos 1 é menor ou igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Menos 1 é menor ou igual que a 10? Sim, menos 1 é menor. Então, se menos 1 é menor, então tá verdadeiro, certo? Então, nesse caso, a situação aqui, ela é verdadeira, ok? Então, vamos lá. Aqui, para essa situação, 3, 3 ao quadrado menos 1 é maior ou igual a 4 vezes 2, Então, vamos lá. 3 elevado a 2 é 9. 9 menos 1, 8. Então, aqui eu tenho 8 é maior ou igual a 4 vezes 2, 8. 8 é maior ou igual a 8? Sim. 8 é igual a 8. Aí muita gente se confunde, com essa ideia de 8 é maior ou igual a 8. Quem já viu? Por exemplo, se todo mundo sabe que bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos, certo? Então, se é proibido para menores de 18 anos, então isso significa que quem tem que a bebida alcoólica, pessoas que contém 18 ou mais, podem beber, tomar bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica. Então, nesse caso, quando eu falo de 18 para cima, perceba que eu estou considerando 18. Então, quem tem a idade maior ou igual a 18 pode ingerir bebida alcoólica. Então, se eu tenho 18 anos, eu posso ingerir? Posso, porque minha idade é igual a 18 anos. Maior ou igual. Então, se é maior ou igual, então o igual também está correto. Então, se aqui é igual a esse, perceba que aqui está maior ou igual. Então, se esse é igual a esse, então a sentença é verdadeira, ok? Agora vamos aqui, Aqui fala, pessoal, que o oposto de 0,3 negativo é menor ou igual a 0,29. Então, vamos verificar aqui, pessoal.
Se eu fizer aqui o oposto de menos 0,3, vai ficar 0,3 positivo, né? Porque menos com menos dá mais. 0,3 é menor que 0,29? Não. 0,3 é maior que 0,29. Por isso que aqui é falso. Ok? Vamos para o próximo. Aqui fala, pessoal, que o oposto de π, ou seja, π negativo, né? É maior que menos 3,1. Pessoal, o valor numérico de π é 3,14, certo? Aproximadamente 3,14. Então, 3,14 menos 3,14 é maior que menos 3,1? Não. Por quê? Porque menos 3,14 está mais distante do zero. Então, nesse caso aí, a resposta é falsa. Então, tá aqui, pessoal, a primeira questão, toda ela aí corrigida. Agora eu vou tirar o livro aqui de cena e vou passar agora para as outras situações aqui, ok? Deixa eu tirar aqui o zoom. Pronto, então vamos lá. Vamos para a segunda questão, certo? Lembrando que qualquer dúvida me procurem no Zap, beleza? Então vamos lá. Segunda questão diz o seguinte: represente por meio de uma desigualdade cada uma das sentenças a seguir. Letra A pede o seguinte: M é menor do que N, né? Então vamos lá. M é menor que... Qual é o sinal de menor que? Sinal de menor que. M é menor do que N. Então essa é a letra A, ok? Letra B. P excede Q. Então, se eu digo que P excede Q, eu estou dizendo que P é maior do que Q. Então, aqui eu tenho, ó, P é maior do que Q. Certo? Eu tenho isso aqui. Letra C. Diz o seguinte: X é pelo menos igual a Y. Então, eu tenho que X... Quando eu digo pelo menos igual, pelo menos, ou seja, o valor menor que x pode ser é y. X pode ser menor do que y? Não, se ele é pelo menos y. Então, x só pode ser y ou maior do que y. Então, nesse caso, ó, x só pode ser maior ou igual a y. Certo? Maior ou igual. Ok? Aí vamos lá. O próximo lá. Letra D. Letra D diz assim, ó. A não excede B. Então isso quer dizer o seguinte: que A não pode ultrapassar o valor de B. Então, se A não passa de B, então A só pode ser menor, certo? Ou igual a B. Ele pode ser B, mas ele não pode passar de B, certo? Não pode ser maior do que B. Então, nesse caso, A é menor ou igual a B, ok? Letra E. K não é menor do que H. Então, se K não pode ser menor do que H, ou K é maior, ou K é igual a H, certo? Já que ele não pode ser menor, ou ele é igual, ou ele é maior do que H, certo? Letra F. Z não é maior do que T. Então, vamos lá. Se Z não é maior do que T, então Z só pode ser menor ou igual a T. Certo? Só pode ser isso. Beleza? Vamos para a terceira questão. Terceira questão, letra A. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Beleza? Vamos para a terceira. A terceira diz assim, ó. Com base na desigualdade 6 menor do que 8, certo? Essa é a desigualdade. Escreva desigualdades verdadeiras equivalente a elas, certo?
da seguinte maneira. Letra A. Adicionando 5 aos dois membros. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 5 aqui e 5 aqui. Então, vai ficar dessa forma. Ora, ou eu posso escrever assim, ó. 6 mais 5 menor que 8 mais 5. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever... Quanto é 6 mais 5? 11. O que é que vai acontecer aqui? 11 é menor do que 8 mais 5, 13. Perceba que aqui, ó, a igualdade ainda, a desigualdade permaneceu verdadeira, né? Essa ficou menor do que essa, ok? Então, beleza. A próxima, na letra B. Adicionando menos 3, né, aos dois membros. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer aqui, ó. 6 menos 3 e 8 menos 3. Essa desigualdade vai permanecer a mesma? Aqui vai ficar, ó, 6 menos 3 é 3, né? Ou eu posso escrever assim, ó. 3, 5. Perceba, vai ficar a mesma desigualdade, esse menor do que esse? Vai ficar esse menor do que esse, porque, ó, 6 menos 3 é menor do que 8 menos 3. Ou seja, 6 menos 3 é 3 e 3 é menor do que 8 menos 3, que é 5. Beleza? Aí, letra C. O que é que diz a letra C? Multiplicando os dois membros por 4. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar 6 vezes 4, certo? Lembrando, pessoal, que essa questão aqui é de acordo com a explicação que está na página 50 e 51, onde fala sobre as propriedades. A primeira propriedade é o que eu resolvi pela letra A e letra B, onde diz que se eu adicionar um número real, certo? Adicionar ou subtrair, né? Em ambos os membros, a desigualdade permanece a mesma, certo? Ou seja, se eu como eu adicionei 5 aqui e 5 aqui, a desigualdade permaneceu a mesma. Se eu coloquei aqui 6 menos 3, né? E 8 menos 3, por exemplo, esse e esse, né? Eu coloquei menos 3 aqui, perceba que a desigualdade permaneceu a mesma. Essa da letra C, ela está de acordo com a segunda propriedade. O que é que diz a segunda propriedade? A segunda propriedade diz o seguinte, que se eu multiplicar, né? Ambos os membros pelo mesmo valor, né, a desigualdade permanece a mesma. Então, perceba que ela pede para multiplicar os dois membros por 4. Então, minha desigualdade vai permanecer a mesma, certo? Porque aqui eu tenho 6 vezes 4, né? 6 vezes 4 é 24. 8 vezes 4, 32. Perceba aqui que 24 é menor do que 32. E perceba que aqui, ó, ainda está verdadeiro, né? Letra D. A letra D, pessoal, pede o seguinte. A letra D pede pra gente multiplicar os dois membros por menos 2. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Multiplicando por menos 2, né? Então, aqui vai ficar, ó, 8 vezes menos 2. Só que aí, pessoal, tem um detalhe, né? De acordo com a terceira propriedade, se eu multiplico ou divido por um número negativo, o que é que acontece com o sinal da desigualdade? Ele inverte, certo? Ou seja, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar maior, né? Porque perceba, quanto é 6 vezes menos 2? 6 vezes menos 2 é menos 12. E 8 vezes menos 2? 8 vezes menos 2 é menos 16. Perceba que 12 é menos 12 é maior que menos 16, certo? Então, de acordo com a terceira propriedade, eu tenho que menos 12 é maior do que menos 16, ok? Então, quando eu multiplico ou divido por um número negativo, o sinal ele vai inverter, ok? Letra E diz o seguinte, multiplicando os dois membros por 0,5. Então, se eu tenho 6 vezes menos 0,5, certo? E eu tenho aqui 8 vezes menos 0,5, ok? Perceba aqui, pessoal, que de acordo com a terceira propriedade, o sinal que inicialmente era esse,
ele vai inverter por quê? Porque isso aqui são números negativos, ok? Então eu posso escrever assim, ou 6 vezes 0,5 dá menos 3, certo? E 8 vezes 0,5 dá menos 4. E realmente 3 é maior, menos 3 é maior que menos 4. Ok? Então vamos lá. Essa foi a quarta questão, certo? Ou a terceira questão. E nós vamos para a quarta questão agora, certo? A quarta questão eu vou utilizar o livro. Beleza? Então vamos lá. Vocês já estão vendo a resposta aqui, pessoal, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Certo? Aí diz o seguinte, ó. Complete as sentenças a seguir, certo? Com o sinal de desigualdade adequado. Então vamos lá. Ó. Se eu digo que 6 é maior que menos 2, logo, se eu adicionar 5 aos dois membros, o que é que vai acontecer com o sinal? O sinal vai permanecer o mesmo, né? Perceba que de acordo com a primeira propriedade da desigualdade, se eu adiciono o mesmo número, o mesmo valor a ambos os membros, o sinal permanece o mesmo, certo? Então aqui eu coloco o sinal de maior que, certo? Agora se eu tenho, se menos 7 é maior ou igual a menos 1, logo menos 7 menos 3, e aqui eu tenho menos 1 menos 3. Perceba que eu adicionei menos 3, ó, em ambos os membros. Então, se eu adiciono o mesmo valor em ambos os membros, o que é que vai acontecer aqui com o sinal? Ele permanece o mesmo. Ok? Então, perceba aqui, ó, de acordo com a primeira propriedade, né? Permanece o mesmo sinal. Ok? Na letra C, se eu digo que menos 5 é menor que menos 3, logo, se eu multiplicar menos 2 em ambos os membros, o que é que vai acontecer com o sinal? De acordo com a terceira propriedade, se eu multiplico ou divido ambos os membros por um número negativo, o sinal vai mudar de posição. Então, aqui, ó, se era menor que, passou a ser maior que, certo? Então, foi invertido. Beleza? Então, vamos lá. Ora, letra D. A letra D diz o seguinte, ó. Se eu tenho 8 vezes 5 e menos 1 vezes 5, logo, perceba aqui, pessoal, o que foi que aconteceu daqui para cá? Ambos os membros estavam multiplicados por 5. O que foi que aconteceu daqui para cá? Foi praticamente dividido por 5 ambos os membros. Mas perceba que eu poderia trocar essa posição desses valores para esse, né? Então, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Perceba que ambos os membros foram multiplicados pelo mesmo valor, então o sinal permanece o mesmo de acordo com a segunda propriedade quando eu multiplico ou divido ambos os membros por sinais positivos, não é isso? Então, nesse caso aqui, permanece o mesmo sinal. Já aqui embaixo, onde diz, se 9 é maior do que menos 3, logo menos 9 vai ser menor que 3, né? Por quê? Perceba que aqui, o que foi que aconteceu? O sinal mudou, né? Virou o oposto, sinais opostos. Então, o que é que acontece? Os sinais opostos, pessoal, isso aqui quer dizer que foi multiplicado por menos 1, certo? 9 vezes menos 1 dá menos 9. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Então, se eu multipliquei menos 1 aqui, menos 1 aqui, o sinal ele vai ser invertido, certo? Então, beleza, pessoal, essa foi a quarta questão. Quinta e última questão, aqui diz o seguinte, ó. Se a variável x representa um número inteiro, determine, letra A, o maior valor tal que x é menor do que 7. Então, vamos lembrar aqui, quem são os números menores que 7? Números inteiros menor que 7. Eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Qual é o maior valor deles? O maior valor deles é o 6, certo? E qual é o menor deles? Eu posso dizer? Não. Qual é o menor valor? Qual é o menor valor menor do que 7? Tem como eu dizer? Não. Não tem como eu dizer.
porque os números são infinitos. Logo, os números negativos também são infinitos. Vamos lá. Menor valor tá o quê? X seja maior ou igual a 10. Então, quem são os números maior ou igual a 10? Maior ou igual a 10 eu tenho 10, né? Porque pode ser igual. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim vai por infinito. Quem é o menor valor deles? O menor valor deles é o 10. Certo? Letra C. Maior valor tá o quê? 2x seja menor do que 30. Então vamos lá. 2x menor do que 30, perceba que eu tenho aqui basicamente uma equação, né? Então o que é que acontece? Se eu tenho 2x menor do que 30, eu posso passar esse 2 dividindo, não é isso? E eu tenho 30 dividido para 2. 30 dividido para 2, eu tenho que x, ele pode ser menor do que 15. Então, quem são os números menores que 15, né? Que vai valer para a mesma coisa aqui, certo? Por quê? Porque se eu multiplicar 2 vezes 15, eu tenho 30. Então, eu tenho que encontrar números menor que 15. Então, os números menor que 15 é 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. O que é que vai acontecer? Qual é o maior valor deles? O maior deles é o 14. Certo? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Lembrando que o último conteúdo, eu vou lembrar para vocês, né? Não sei se eu já disse antes, o último conteúdo desse ano vai ser dado na próxima semana, certo? E praticamente nessa unidade só vai ter 2 atividades, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e valeu, galerinha!